Vamos considerar agora inequações do tipo ax mais b maior do que zero e as suas variações dadas por essas formas adicionais aqui. Ou seja, temos uma expressão linear em x do tipo ax mais b. Podemos pensar então na solução de uma equação que tenha uma dessas quatro formas aqui, onde se entende que a e b são números reais dados e x é uma variável. Que também assume valores reais. Ou seja, no que consiste resolver uma equação desse tipo? Por exemplo, essa aqui, ax mais b maior do que zero. Consiste em achar, para esses valores de a e b que são fixos, todos os valores de x reais que tornam ax mais b maior do que zero. Analogamente, resolver ax mais b maior ou igual que zero é achar os valores de x que satisfazem essa inequação, bem como as outras duas. Então, por exemplo, maneira de se resolver uma equação basicamente consiste em usar as propriedades que a gente já viu anteriormente, que são essas aqui. Por exemplo, vamos fixar propriedade aqui, se A é menor do que B, então vale que A mais C é menor do que B mais C. A gente já viu essa propriedade. E também que se você multiplicar ambos os membros por um número positivo, você mantém a desigualdade. Analogamente, você obtém uma desigualdade invertida, contrária, né? Se o m é negativo. E então, quer dizer, isso aqui tudo supondo essa desigualdade A menor do que B. E, analogamente, propriedades análogas, a gente já viu, valem para os casos A menor ou igual que B, A maior do que B e A maior ou igual que B. Então, o que a gente quer é, usando essas propriedades que estão aqui, essencialmente essas, como a gente pode resolver uma equação desse tipo aqui. Então, vamos iniciar aqui. Seja a equação 3x mais 2 maior do que zero. Então, para resolver essa inequação, a gente pensa assim. A variável x, que é o que a gente quer determinar, os valores que tornam essa inequação verdadeira, a ideia é pegar essa variável x e isolar essa variável, ou seja, deixar ela comparecendo sozinha num dos membros da equação. Então, se você tem 3x mais 2, o que a gente faz? A gente pega, vê qual o termo, nesse exemplo, que a gente deve adicionar para que a gente anule esse termo aqui. Ou seja, 3x mais 2, a gente vê, somando menos 2, esse 2 mais menos 2 vai dar 0, e a gente vai passar a ter 3x no lado direito. Obviamente, a gente está usando aqui a seguinte propriedade, que A maior do que B, então A mais C é maior do que B mais C. Onde esse C, nesse caso aqui, vai ser menos 2, porque eu quero anular esse termo 2 que aparece no lado direito. Então, somando menos 2, a gente mantém a desigualdade e ficamos então com 3x mais 0 maior do que menos 2. Isso aqui vai me dar 3x
maior que menos 2. E agora, a gente quer eliminar esse 3. Então, a gente multiplica por 1/3 ambos os lados da desigualdade. Aqui a gente está usando a propriedade que se A é maior do que B, então AM maior do que BM se M é positivo. Aqui o M é 1/3. E por que a gente considera M 1/3? Porque 1/3 multiplicado por 3x vai me permitir cancelar esse 3, ou seja, isso aqui fica 1 vezes 3x, que dá 3x, dividido por 3, aqui a gente se lembra que tem um 1, 3. E aqui fica 1 vezes menos 2, menos 2. Lembrando que aqui também tem um 1 no denominador. 3 vezes 1, 3. Então isso aqui, continuando aqui, isso aqui me dá 3 dividido por 3 fica x, 1x, né, que é x. Então a gente obtém que x é maior do que menos 2/3. Então a gente escreve a solução dessa inequação aqui como sendo o conjunto dos x reais, tal que o x é maior, como a gente viu aqui, do que menos 2/3. Outra forma de escrever esse conjunto solução é usar a notação de intervalo, que seria o intervalo aberto em menos 2/3 até mais infinito. Lembrando a convenção, né, que quando a gente trabalha com infinito menos infinito, nesse símbolo, a gente convenciona deixar intervalo aberto. Então isso aqui é a solução da inequação. Consideremos agora o seguinte exemplo. Aqui, mais uma vez, a gente quer eliminar esse menos 7. Então, a gente vai somar 7 em ambos os membros da desigualdade. Então, aqui, a gente somou 7. 3 mais 7, menos 2/5 de x menos 7, mais 7. Estamos usando, mais uma vez, a propriedade que A menor do que B não muda se a gente soma o mesmo valor C em ambos os membros. Nesse caso, a gente está usando C igual a 7. Aqui, então, a gente fica 3 mais 7 igual a 10, menos 2/5 de x. Por quê? Porque isso aqui a gente sabe que dá 0, menos 7 mais 7, somado com menos 2/5 de x, vai dar menos 2/5 de x. Quando a gente chega nesse estágio agora, a gente quer multiplicar a desigualdade por um valor que resulte em x, ou seja, que torne o coeficiente do x igual a 1. Então a gente vê o seguinte, o coeficiente do x é menos 2/5. Então, obviamente, a gente sabe que para que eu consiga 1, basta eu multiplicar por menos 5/2. Por quê? Porque isso aqui vai me dar menos 5 vezes 2, menos 2, desculpa, 2 vezes 5, que vai dar 10 sobre 10, que é 1, que é o que a gente queria. Então, aqui, a gente vai tomar como sendo m menos 5/2. E a gente lembra o seguinte, que se A é menor do que B, então AM é maior do que BM, supondo M negativo. Então, a gente muda a desigualdade. Menor passou a ser maior porque a gente multiplicou ambos os membros por um M negativo. O M, nesse caso aqui,
é menos 5/6, porque é o termo que vai permitir que a gente obtenha um coeficiente do x igual a 1. Então aqui a gente vai fazer a operação. Vamos multiplicar ambos os membros da desigualdade pelo número negativo menos 5/6. Lembrando que, como o m é negativo, menos 5/6 nesse caso, a desigualdade muda. O que era menor fica maior. Então a gente tem isso aqui. Podemos já fazer direto, né? Então isso aqui a gente sabe que dá 1, a gente já calculou aqui, e esse lado aqui vai ficar menos 50/2, maior do que x. Só que menos 50/2 é 25, então a gente, menos 25, né? Então a gente encontra que o conjunto solução aqui é o conjunto dos x reais, onde x é menor do que menos 25. Podemos escrever isso assim. Ou podemos ainda usar a notação de intervalo, que nesse caso corresponderia ao intervalo menos infinito, menos 25 aberto. Modo prático de se resolver essas inequações. Então, vamos considerar novamente aquela inequação original, 3x mais 2, né? Aqui, a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida, usando o que a gente já fazia quando a gente tinha o hábito de resolver equações, ou seja, se você quer resolver 3x mais 2, a gente quer isolar o x. Então, esse 2 que está aqui, a gente sabe que transferindo esse 2 para o lado direito, ele comparece com o sinal menos, que é o equivalente a gente fazer soma com menos 2 em ambos os lados da desigualdade. Esse aqui vai dar 0, aqui dá menos 2. Então, ao invés de a gente ficar perdendo tempo fazendo isso, a gente quer isolar o x. Esse 2 que está aqui, transferindo para o lado direito, ele entra com o sinal oposto, que é o equivalente a fazer essa operação algébrica de somar menos 2 em ambos os lados da desigualdade. Finalmente, quando a gente chega nessa forma aqui, nessa forma equivalente da inequação original, a gente tem que eliminar o 3, ou seja, a gente vai dividir por 3. Dividir por 3, a gente sabe que vai dar menos 2/3. Ou seja, é como se a gente estivesse trabalhando tudo da mesma forma que a gente tivesse uma equação. Então a gente sabe que isso aqui é direto, divide por 3. No caso, a gente não está com uma equação, a gente está com a inequação. Só que no caso da inequação funciona basicamente da mesma forma como que a gente fazia uma equação, a solução da equação. Só lembra que se fosse negativo, menos 3 aqui, aí iria entrar como menos 3 no denominador e o sinal da desigualdade mudaria. Então, basicamente a gente achou a mesma faixa de valores para o x da inequação que a gente tinha tratado anteriormente. Então, por exemplo, outro exemplo aqui, né? Um outro caso é... Nesse exemplo, né, só lembrando, isso aqui poderia fazer assim. Agora você tem menos 5. Então você vai dividir por menos 1/5. É como se você estivesse resolvendo a equação colocando menos 5 aqui no denominador. Só que como ele é negativo, o sinal inverteu. Estou dividindo por menos 1/5. Dividir por menos 1/5, obtive menos 3/5. Então a gente vai usar a partir de agora essa forma prática de resolver a equação. Só aqui para efeito de comparação, né? Se a gente fosse resolver essa equação da forma usual, usando as propriedades explicitamente, aqui
eu tenho a equação original. Então, eu faria somava com 3. Ó. Isso aqui dá 0. 3 mais 0, 3. Então, daria menos 5x maior que 3. E aqui eu faria a multiplicação por menos 1/5. E inverteria o sinal, porque menos 1/5 é negativo e eu estou multiplicando ambos os lados por esse valor. Então aqui em cima, continuando, o lado esquerdo, menos 1/5 vezes menos 5 daria 1, então me daria x, menos 1/5 vezes 3, menos 3/5. Então, ó, mesma faixa de valores, só que obtido de forma muito mais rápida, usando esse modo prático que a gente fez aqui. Consideremos agora a inequação. Então aqui a gente tem x em ambos os lados da inequação. Então a melhor maneira de a gente fazer isso aqui é a seguinte. Vamos tentar colocar a variável x no lado esquerdo. Então aqui vamos usar também a regra prática, né? O modo prático de operar isso aqui. Então a gente tem 4x aqui, eu vou trazer esse 4x para o lado esquerdo. Quando eu faço isso, eu sei que eu mudo o sinal do termo. Já esse 50 que está aqui, eu vou juntar com esse 56 que está aqui no lado direito. Ou seja, eu vou transferir 50 para o lado direito. E quando eu faço isso, ele vai entrar com sinal oposto. Então, 50 passou a ser menos 50. 4x, ele vem com sinal oposto, fica menos 4x. Bom, 5x menos 4x é x. 56 menos 50 dá 6. Então, a gente obtém conjunto solução, conjunto dos x reais, tal que x é menor do que 6. Essa é a solução formal, ou podemos ainda escrever, praticando aqui, na forma do intervalo menos infinito, 6 aberto. Outro exemplo, na mesma linha desse, consideremos a inequação. Aqui, por exemplo, eu vou juntar esse termo com esse que está aqui. Então, eu fico com 4 maior ou igual 34x. Então, 18, como eu transferi para o lado direito, ele aparece agora com o sinal trocado. Esse menos 4 que está aqui, eu vou transferir para o lado esquerdo. Então, ele vai aparecer como sendo mais 4. Então, esse menos 4, ele está aqui. Esse 18x, ele veio com sinal negativo, né? A forma prática de se fazer. Então, menos 4, jogando para cá, ele vem como mais 4. 18x, transferindo para esse lado, ele vem como menos 18x. Então, 4 mais 4 dá 8. 34x menos 18, a gente obtém 16x.
Bom, chegou aqui, esse 16 a gente quer eliminar, transformar isso em 1. Então a gente vai multiplicar por 1 sobre 16. Então eu vou multiplicar ambos os lados por 1 sobre 16. Aqui vai ficar 16 dividido por 16 dá 1. 8 por 16, isso dá 1 meio. Então essa é a faixa de valores para a variável x, ou seja, x menor ou igual que 1 meio. Ou podemos escrever agora na linguagem de intervalo fechado em meio, porque ele inclui a possibilidade de x ser igual a meio. Bom, seja considerar mais alguns casos aqui. Aqui, mais uma vez, esse 2x, transferindo para o lado esquerdo, ele aparece como menos 2x, né? Já esse 5, transferindo para o lado direito, ele aparece como menos 5. 4x menos 2x, isso aqui me dá 2x, maior do que menos 8. Finalmente, esse 2 eu divido por 1 meio, então vai ficar x menos 8 sobre 2. Não muda o sinal, porque 2 é positivo, então dividindo por meio, quer dizer, multiplicando por meio, desculpa, aqui fica 1, menos 8 vezes meio, vai ficar menos 8 sobre 2, que dá 4. Ou seja, não mudamos o sinal, porque a gente está multiplicando por meio. Positivo, permanece o sinal. Ou seja, a solução ou, escrevendo como intervalo, aberto em 4 mais infinito. Consideremos agora a seguinte inequação. Aqui, a primeira providência que a gente faz é desenvolver esses termos. Então, 5x mais 3 fica 5x mais 15. 5 vezes x, 5 vezes 3. Agora, menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Esses dois termos vêm daqui. Menor ou igual que 2x mais 3. Aqui, a gente pode, a princípio, desenvolver esse lado esquerdo da inequação. 5x menos 2x, a gente fica com 3x, e 15 menos 2, a gente tem 13. Lado direito, a gente ainda não fez nada. Agora, esse 2x que está aqui, eu vou transferir para o lado esquerdo da desigualdade, e esse 13 para o lado direito, ou seja, 3x, 2x no lado esquerdo, como ele mudou, ele vai comparecer com sinal negativo, então fica menos 2x. Esse 13, ao transferir para o lado direito, ele vem como menos 13. Então esse aqui fica x menor ou igual que menos 10. Então, conjunto solução, conjunto dos x reais, só que x menor ou igual que menos 10, ou na forma de intervalo, a solução menos infinito até menos 10, fechado.
Consideremos agora essa desigualdade. X menos 1 sobre 2 menos x menos 3 sobre 4 maior ou igual que 1. Bom, aqui, a primeira providência aqui é fazer essa soma dessas frações. Lembrando aqui que a gente soma a fração, né? Em geral, A sobre B mais C sobre D. Isso aqui a gente sabe que é obtido fazendo essa operação algébrica. Então, o denominador aqui, 2 e 4, a gente pode simplesmente fazer a soma dessas quantidades. Agora, 4x menos 1, multiplicando ali em cima, no numerador vai ficar 4x menos 4, e o outro termo vai ficar menos 2x mais 6. Aqui então, 4x, esse termo com esse menos 2x, eu fico com 2x. Esse termo menos 4, eu junto com esse mais 6, que vai me dar mais 2. Aqui vem esses termos, eu estou marcando aqui para mostrar de onde eles vêm. Isso aqui dividido por 8, maior ou igual que 1. Então aqui, se eu multiplicar por 8, essa desigualdade multiplica por 8, ele vai cancelar esse 8 aqui. 1 vezes 8 dá 8. Esse 2... Continuando aqui, esse termo 2 eu transfiro para o lado direito. Então ele vem como menos 2. O 8 já existia ali. Então fica 2x maior ou igual que 6. Esse 2 que está multiplicando x faz com que eu multiplique toda a desigualdade por meio. Então vai ficar 2 vezes meio, que dá 1. 6 vezes meio vai ficar 6 sobre 2. Então, x maior ou igual que 3. Ou seja, o conjunto solução, conjunto dos x reais, x maior ou igual que 3, ou, na linguagem de intervalo, x maior ou igual que 3. Então, é fechado em 3, até mais infinito. Consideremos agora a seguinte inequação. Aqui, vamos lembrar essa propriedade, né? Semelhante à soma de frações, subtrair, tem uma expressão semelhante, né? Então aqui a gente efetua essa subtração dessas frações fazendo essa operação que está aqui. Ou seja, o A e o B, numerador e denominador dessa expressão. Então, o A é 2x menos 3, o B é 2. Menos é o menos aqui. C e D são, respectivamente, 5 menos 3x e 3. Então, A vezes D. Então, fica 3 vezes 2x menos 3. AD.
menos, que é esse menos aqui, CB, C, 5 menos 3x, vezes B, que é 2. A ordem aqui, CB ou BC, não importa, por isso que a gente colocou aqui BC. BD, 2 e 3. Bom, agora vamos expandir o numerador. Então, ficamos com 6x menos 9, que vem desse termo aqui, menos 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 3x dá menos 6x. Com esse menos vai ficar mais 6x. Dividido por 6, que é menor. 3x menos 1/6. Aqui, esse 6x somado com esse 6x, a gente obtém 12x. Menos 9 com menos 10 dá menos 19. Bom, agora, esse 6 que está aqui, eu vou eliminar esse 6, porque eu preciso trabalhar só com x. Então, é conveniente a gente multiplicar por 6 para tirar essa fração aqui. Então, multiplicando por 6, eu fico com 12x menos 19, e eu multiplico por 6, o lado direito vai ficar 18x menos 1. Então, fiz o que? Multipliquei por 6, ambos os membros da desigualdade. Então, agora, esse 12 eu transfiro para cá. E esse menos 1 para o lado esquerdo. Então, continuando aqui, 12 comparece com sinal negativo. Então, eu fico com menos 12 mais 18. Esse menos 1 ele vai aparecer com sinal trocado. Então, vai ficar mais 1. Então, menos 19 mais 1, menos 18. Menos 12x mais 18x dá 6x. Finalmente, dividindo por 6, obtemos então que x é maior do que menos 3, que nos dá, por solução, os valores x reais, tal que x maior do que 3. Ou, na linguagem de intervalos, menos 3 mais infinito. Seja agora a desigualdade a seguir. Aqui a gente vai lembrar a expansão de a mais b ao quadrado. Isso aqui é a2 mais 2 vezes ab mais b2. Se a gente tiver a menos b, isso aqui fica a2 menos 2ab mais b2. Então, sinal negativo comparece só nesse termo envolvendo a e b. Então, nesse exemplo aqui, 3x menos 2, o a é 3x e o b é 2. E há um sinal negativo. Então, a menos b ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar 3x ao quadrado menos 2 vezes ab, 3x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Aqui, a menos b. Vou fazer agora um pouco mais rápido. 3x ao quadrado, 9x2, menos
2 vezes AB, 6x mais 1. X mais 2, x2, mais 4x, mais 4, menos x2, menos 2x, mais 1. Estou usando A menos B. Aqui então a gente sabe, né? Isso aqui seria 3x ao quadrado, 9x2, menos 6x vezes 2. Então dá menos 12x, mais 4. Sinal negativo, 9x2, menos com menos dá mais, menos com mais 1, menos 1, né? Multiplicando. Isso aqui, lembramos que é um menos 1 vezes cada termo desse parênteses. x2 mais 4x mais 4, mais uma vez, isso aqui tem um 1, então é menos 1 vezes x2, menos x2. Menos 1 vezes menos 2x, mais 2x. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então aqui a gente pode cancelar esse termo com esse. Menos 12x mais 6x, isso aqui vai ficar menos 6x. 4 menos 1 mais 3. Maior. Esse x2 também eu vou cancelar com esse. 4x com 2x, 6x. 4 com menos 1, mais 3. Então agora aqui, esse menos 6, vou transferir para o lado direito. Esse 3 para o lado esquerdo. Então fica 3. Esse 3 aqui, ele vai comparecer com sinal negativo. Então fica 3 mais menos 3, né? Menos 6x, esse cara aqui vem como 6x, sinal trocado, mais o 6x que já existia no lado direito. Então isso aqui fica 0 0 é maior do que 12x. Finalmente, se você dividir por 12, 12 é positivo. Dividindo por 12, então vai ficar 0 dividido por 12, que é 0, maior do que x. Ou seja, x é negativo. Então, conjunto solução, x real, x negativo. Ou, quem preferir, pode escrever o exemplo da inequação do tipo. Bom, para resolver essa inequação, inicialmente a gente vê o seguinte: x tem que ser diferente de 1. Primeira observação. Por quê? Porque se x igual a 1, o denominador é 0 e não tem sentido você dividir por 0. Então, conjunto solução dos valores de x, né, que satisfazem essa inequação, certamente não contém o valor x igual a 1, que torna essa fração aqui sem sentido. Bom, agora, como é que a gente faz para resolver essa inequação? Isso aqui é um caso muito comum. Aqui, você tem uma fração e tem um menos 3 aqui. Então, a ideia aqui é você escrever essa inequação da seguinte forma. Esse menos 3 transfere para o lado onde você tem a fração. Então, temos a forma equivalente aqui. Agora,
a gente faz a soma desses dois termos aqui. Lembra que aqui a gente tem 3. 3, na verdade, tem um denominador 1. 3 sobre 1 é 3. E aqui, mais uma vez, a gente vai fazer uso da soma de fração. Aqui o A é 3x menos 2, o B é 1 menos x, o C é 3 e o D é 1. Então a gente fica com AD, vai ficar 1 vezes 3x menos 2, que é o próprio 3x menos 2, né? Mas vamos fazer com bastante detalhe isso aqui. O B é 1 menos x, o C é 3. Então, BC vai ficar 1 menos x vezes 3. Isso aqui dividido por 1 menos x vezes 1. Então, você fica com o numerador 3x menos 2, mais 1 vezes 3, 3, menos x vezes 3, menos 3x, sobre 1 menos x. Continuando aqui. Então, você cancela esse 3x, menos 2 mais 3, você fica com 1, 1 menos x, menor ou igual que 0. Bom, aqui a gente resolve essa inequação da seguinte forma, né? Uma observação rápida aqui. Se A é positivo, 1 sobre A também é positivo. Se A é negativo, então 1 sobre A é negativo. Da mesma forma, se 1 sobre A é positivo, é porque A é positivo. Se 1 sobre A é negativo, é porque A é negativo. Ou seja, a gente tem a possibilidade de usar essa relação aqui. Ou seja, nesse caso, a gente tem que 1 sobre 1 menos x. Então, eu estou olhando. Na verdade, isso aqui vale, no caso igual a 0, a gente vai ver que isso não vai acontecer. Mas se 1 sobre 1 menos x é maior ou igual que 0, eu estaria olhando algo desse tipo aqui, né? Parecido com isso. Então, 1 sobre A menor ou igual que 0. Implica que A é menor ou igual que 0. Então, o A aqui seria 1 menos x. Ou seja, se 1 sobre 1 menos x é menor ou igual que 0, então 1 menos x é menor ou igual que 0. Logo, menos x, transferindo para o lado direito, isso aqui fica 1 menor ou igual que x. Agora, a gente nota o seguinte, já no início a gente tinha observado que x tinha que ser diferente de 1. E nessa forma aqui, a gente lembra que isso significa que x é igual a 1 ou que x é maior do que 1. Esse é o significado do símbolo menor ou igual. Mas x igual a 1, a gente tem que excluir, porque a gente já viu que x é diferente de 1. Então, essa possibilidade a gente exclui. Ou seja, na verdade, a solução fica apenas x maior do que 1. Ou seja, conjunto solução, conjunto dos x reais, tá o quê? X maior do que 1. Ou, se preferirmos, podemos escrever como intervalo aberto em 1, infinito. Seja agora a desigualdade
4x menos 5 dividido por 2x menos 1 maior ou igual que 2. Caso parecido com o anterior. Aqui, mais uma vez, a gente vê que essa inequação só faz sentido se x for tal que 2x menos 1 diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de 1 meio. Porque se x for meio, o denominador se anula e não tem sentido essa fração. Aqui, mais uma vez, forma de resolver essa inequação é reescrevê-la dessa forma aqui, ou seja, o 2 a gente transfere para junto do x. E agora a gente efetua essa fração. Aqui a gente já sabe como fazer isso, fazer rápido aqui. Então você tem esse denominador, vai multiplicar por menos 2 e 4x menos 5 multiplica por 1, que tem um 1 aqui, né? A gente sempre lembra disso. Multiplicando por 1 fica 4x menos 5. Então, continuando o desenvolvimento, menos 2 vezes menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Aqui, mais uma vez, a gente cancelou esse termo. E aqui você fica com menos 5 mais 2, menos 3, dividido por 2x menos 1, maior ou igual que 0. Bom, isso aqui, mais uma vez, a gente tem o seguinte. Esse denominador, isso aqui é equivalente a você fazer A sobre B maior ou igual que 0. Obviamente, B sobre A também é maior ou igual que 0. Então aqui eu fico com 2x menos 1 sobre menos 3 maior ou igual que 0. Esse menos 3 eu quero anular, então vou multiplicar ambos os membros por menos 3. Ao multiplicar por menos 3, eu vou cancelar esse denominador, que vai dar menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1. Menos 3 vezes 0 continua dando 0. Só que como eu estou multiplicando por um número negativo, a desigualdade passa a ser maior ou igual, fica menor ou igual. Ou seja, fazendo isso aqui de forma explícita, né? Menos 3, vou multiplicar ambos os membros Então, esse menos 3 aqui vai me dar 1, então vai ficar 2x menos 1, 0. Mudamos porque multipliquei ambos os lados por menos 3. Então, aqui fica que 2x menor ou igual que 1, x menor ou igual que meio. Então, aqui, conjunto solução, x real x menor ou igual que meio.